Oi, gente, amiga, irmãos queridos em Cristo, a paz do Salvador. Quero trazer uma palavra nessa tarde para os nossos corações sobre o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação? Será que existe realmente um arrebatamento secreto, uma vinda de Cristo só para os salvos, em que só eles ouvem o som da trombeta? Isto é bíblico ou antibíblico? Será que você, quando fala da volta do Senhor Jesus, você está examinando as Escrituras? Você está trazendo a palavra à luz da Bíblia? Ou você está indo como Maria vai com as outras? Porque são muitas as pessoas que dizem que Jesus voltará antes da grande tribulação. É só o que a gente vê vídeo aí de pessoas ensinando, te prepara para tu não perder o arrebatamento da igreja. Porque se você ficar, você vai enfrentar o anticristo. O espírito vai ser tirado da terra. E você vai ter que pagar as consequências com o seu próprio sangue para poder ser salvo. Em primeiro lugar, meu amigo, se o espírito for tirado da terra, não há convenção. Certo? Então eu já descarto a possibilidade de que o Espírito Santo não pode ser tirado da terra. Porque a Bíblia fala que no Apocalipse há sim salvação. Certo? Então essa história de que o Espírito Santo será tirado da terra é balela. Não bíblico. Onde é que está escrito isso? Onde é que Jesus volta antes da grande tribulação? Primeiro ele fala dos sinais. Ele descreve toda a grande tribulação e fala da volta. A volta só é no final da grande tribulação, porque os que fizerem parte do Apocalipse, morrer no Apocalipse, por não adorar a besta, nem a sua imagem, certo? Esses serão salvos. Então, se eles morrem no Apocalipse, eles fazem parte da primeira ressurreição. Tá entendendo? E não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que morreram em Cristo. Entendeu? Então, o arrebatamento só pode se dar no último dia, na sétima trombeta, depois do Apocalipse, depois da queda da Babilônia. Certo? Então, quando todos os sinais de que Jesus falou pela sua própria boca, que precede a sua volta acontecer, aí de fato Jesus está às portas. Jesus só vai estar às portas depois de todos os sinais que ele mesmo preveu. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Tire isso do seu coração, vai estudar a Bíblia, deixe de ser preguiçoso. Não existe, não tem, de jeito nenhum. Não existe uma volta silenciosa de Jesus, né? Como ensina muitas pessoas, são muita gente. Outro dia eu fui pregar numa igreja e não foi só uma vez que isso aconteceu. Várias vezes que eu prego em igrejas que as pessoas não me chamam mais. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando que Jesus volta antes da grande tribulação e ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Porque nós não temos nenhuma perícola bíblica que comprove que Jesus volta antes da grande tribulação. Não existe. Não existe uma passagem bíblica. Jesus nunca disse isso. Os nossos primitivos nunca ensinaram isso. Que Jesus volta antes da grande tribulação. Coloca isso na tua cabeça. Eu estou sendo aqui direto para ver se você entende. Certo? Não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos mortos em Cristo. Quem falou foi o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então tem que haver a ressurreição dos que morreram em Cristo, em primeiro lugar. E os que morrem em Cristo, no período do Apocalipse, eles vão fazer parte da primeira ressurreição. E não tem duas ressurreições de mortos em Cristo, só tem uma. Se só tem uma ressurreição de mortos em Cristo, então
A ressurreição só pode ser no final do Apocalipse, porque os que morrem no próprio Apocalipse vão fazer parte dela. E nós não precederemos os que dormem. Será que isso é difícil de você entender isso? Deixe de ser teimoso. Deixe de ser Maria vai com as outras. Deixe de ser Maria vai com as outras. Vai estudar a Bíblia. Não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que morreram em Cristo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão no último dia. Disse Jesus no capítulo 6, no verso 39, no 40, no 44 e no 54 do Evangelho de São João. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Se ele ressuscitar no último dia, a igreja não subiu, é óbvio. E aí? Vai teimar? Não, irmão, mas é porque é o pastor. Que pastor? Que pastor? Se ele sequer nem estuda o assunto e fica pregando o que a Bíblia não dá respaldo. E aí? Eu não quero saber não, meu amigo. Se foi o pastor mais ungido do mundo, o pastor mais ungido do mundo foi Jesus, e quem disse foi ele. Quem disse foi ele, que só volta no último dia. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade ante a última trombeta. Você entendeu? É a última trombeta. É na última trombeta. É na última. É na última trombeta que a igreja vai subir. É no último dia que a igreja vai subir. A igreja não sobe antes, só sobe no último dia. Porque os que morreram em Cristo restarão só no último dia. Você entendeu? Abra sua cabeça. Abra seu entendimento. Desde ser Maria vai com as outras, desde ser preguiça, vai ler a Bíblia, desde ser teimoso. Em nome de Jesus, desde ser teimoso, você vai morrer. Se você continuar teimando e achando que Jesus vai voltar a qualquer momento. Ele pode voltar como um ladrão a qualquer momento? Sim, porque eu posso morrer hoje, você pode morrer hoje. Ele pode vir como um ladrão para você. Mas para o arrebatamento da igreja, Jesus só volta no último dia. Só no último dia. Amém?